Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos! Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas doutrinárias em nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. Que nesse momento possamos estar numa postura confortável, que possamos alinhar a nossa mente, nosso coração com a espiritualidade superior. Possamos mandar boas vibrações para o nosso planeta, emanando paz, luz, tranquilidade para todos os nossos irmãos, desejando que busquem cada vez mais a paz, que possam se reconhecer como irmãos, como todos nós somos. E possamos também vibrar pela nossa palestrante Isadora Costa, que hoje irá proferir uma palestra com o tema Nossos Irmãos. Seja muito bem-vinda à nossa querida casa. Boa noite. Olá, saudações de paz, meus amigos e minhas amigas. Vim aqui um convite carinhoso da Casa de Orações Francisco de Assis, casa fraterna do grupo da Fraternidade Leopoldo Machado, ao qual faço parte, atender esse convite de forma humilde e carinhosa, falar da doutrina através de uma das passagens belíssimas do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier através da obra de Emmanuel, nosso querido, e contribuir, como eu disse, com essa gotinha evangélica para que nós possamos nos aproximar das tarefas evangélicas e da divulgação da doutrina espírita, para que nós possamos dia a dia galgar a nossa autoconsciência, nossa autorresponsabilização sobre a nossa evolução. Desde já, o grupo da Fraternidade Leopoldo Machado agradece o convite carinhoso do COFA. E aí nós vamos começar hoje falando de uma coleção, de uma parte, de uma seção dessa coleção do Fonte Viva. É o terceiro volume, são 180 passagens curtas e muito profundas de reflexão através da doutrina espírita, através do espírito de Emmanuel, decodificado pelo Chico, nosso querido Chico Xavier. Essa obra, ela tem a sua origem em alguns registros de 1951, em outros registros de 1952. Mas o importante é que ela vem compor, uma coleção de 4 obras, ela é o terceiro volume, onde congrega do esforço de uma integração com o Evangelho. As 180 passagens do Vinha de Luz, ela vem de maneira simples, mas muito profunda, fazer com que a gente possa refletir sobre o nosso autoconhecimento, sobre a nossa existência à luz da doutrina espírita. Ela interpreta os textos evangélicos no sentido de auxiliar nesse aprendizado, no sentido da gente viver no evangelho, mas viver de forma ativa e política, fazendo com que a nossa vida seja uma vida que contribua para a nossa evolução e a evolução do outro. E a nossa proposta hoje aqui, feita pela COFA, é pensar nos nossos irmãos. Qual é a tarefa dos nossos irmãos na nossa vida? De que forma nós podemos pensar nessa existência dessas pessoas que nós chamamos de irmãos, que não estão ligados tão somente por um vínculo biológico, mas por um vínculo profundo de afetividade e, mais ainda, um vínculo de relação. Relação esta que pode permear entre as alegrias, a satisfação, o bem-estar, mas também pode estar ligada a relacionamentos difíceis, de arguras, muitas vezes de conflitos, e que nós precisamos compreender esse processo para que nós possamos usufruir desse aprendizado que é viver com o outro. Este outro, ele pode estar e está em qualquer lugar, na nossa família, no nosso trabalho do dia a dia, nos nossos amigos,
naquelas instituições que frequentamos com mais frequência, como a casa espírita, ou a igreja, os nossos espaços religiosos diversos, os nossos espaços sociais que nós fazemos parte, quer seja na nossa profissão, quer seja no nosso cotidiano, que fortalecem muitas vezes a nossa intenção de evoluir. E por que eu digo isso? Porque na passagem do capítulo 167 de Vinhas de Luz, como foi proposto, falar sobre nossos irmãos, ele começa a refletir sobre o nosso maior sentimento, que é de amar a Deus, né? E o motivo que nós temos para amar, como verbo transitivo, né? Direto, amar mesmo, amar como aquele que se relaciona com o outro de uma forma fraterna, afetiva e profunda, significa evoluir. Quando nós amamos de verdade, na tarefa em que Deus e Cristo nos propôs, que era amar ao outro como a nós mesmos, nós entendemos que a partir desse momento, nós e o outro somos um só. Então, nesse momento em que nós nos permitimos pensar que este outro é aquele que está permanentemente nos esclarecendo, nos desenvolvendo, fazendo com que nós pensemos em outras posturas. Esse outro é aquele que nos ajuda a desenvolver a afetividade, o carinho, a mansuetude, mas também pode ser esse outro que nos ajuda a desenvolver a paciência, a tolerância, a reflexão. E nesse sentido, este outro é aquele que nos ajuda a viver. É aquele que nos favorece com a tarefa, o exercício diário de fazer com que refletirmos que nós podemos ser melhor do que somos, quando nós pensamos em que o princípio de amar a Deus é o princípio de auxiliar o outro. E quando nós refletimos sobre auxiliar o outro, o primeiro beneficiário somos nós mesmos. Não tem uma passagem de uma música que diz que o primeiro que fica sempre um pouco de perfume naquele que dão flores? Se nós somos aquele que distribuímos amor, o primeiro a sentir amor somos nós. Nós não conseguimos dar aquilo que nós não temos. Então, se nós somos capazes de dar amor, de dar afeto, é porque em alguma medida nós já o temos. E se já o temos, podemos fazer este frutificar, crescer e distribuir para aqueles outros que precisam. Quer seja aqueles mais próximos, que muitas vezes nos torna fácil essa relação de amor, aqueles também que esse exercício se torna um pouco mais difícil, que muitas vezes não sentimos a obrigação de amar, entre aspas, por conta de não termos um laço afetivo mais próximo, uma relação cotidiana ou familiar, ou de uma relação mais ampliada, que nos seja comum pensar que ali existe um sujeito fácil para amar. Mas aqueles também em que a nossa relação é mais difícil, mais conflituosa, onde ele excita aquele sentimento que muitas vezes nós não queremos dominar, que nós não queremos perto da gente. É esse despertar que faz com que nós nos olhemos todos os dias num reflexo, para que a gente possa desenvolver formas de eliminar essas energias, esses sentimentos negativos e transformá-los, ressignificá-los em amor. Então, se nós ainda não temos essa capacidade de amar, como diz a passagem, né, de forma constante e de forma esclarecedora, é porque ainda, como diz a passagem do capítulo 67, ainda distribuímos entre nós, né? Ainda há entre nós a convivência de uma mesma energia, de uma mesma atmosfera, como ele fala, de uma mesma presença, que é a presença de alguns elementos que nós devemos superar, como, por exemplo, o rancor, que se torna mágoa, o ressentimento, que muitas vezes se transforma em traumas, a dúvida, que pode desembocar de uma falta de fé, nos vícios,
que nos trazem as dependências das mais variadas, a violência que muitas vezes nos distancia do perdão das ofensas. Todos esses sentimentos que podem ser despertados por esse outro, significa de que, se nós sentimos, é porque nós ainda temos esses campos energéticos interligados. E nesse sentido, essa é a tarefa do outro, de nos mobilizar a perspectiva de melhorar junto com ele. Porque não existe evolução individual, existe uma evolução individual se ela tem um propósito coletivo. É como a gente costuma dizer quando nós conversamos sobre o processo de regeneração, nós pensamos sempre na analogia de dizer que o ônibus só parte cheio, né? Ninguém deve ficar para trás. Então, a nossa intenção é de evoluirmos juntos, compulsoriamente às vezes, mas vamos nos deparar com a perspectiva de que nós temos que evoluir e nós estamos fadados à felicidade, e a felicidade, ela só se dá quando nós evoluímos, e nós precisamos romper com todos esses milindres, vaidade, orgulho, falta da verdadeira caridade, para que nós possamos ir juntos no caminho da evolução para um mundo feliz, que é o nosso destino. E aí essa passagem ela vem riquíssima, carregada de algumas outras, que eu vou pedir a permissão de vez em quando dar uma pesquinha, porque ela é extremamente profunda, no sentido de que nos ensina, nos mostra como esse outro reflete a nós mesmos. E essas passagens, né, do outro, no sentido de que nós precisamos, né, dar o auxílio fraterno e seguro àqueles outros, nós precisamos pensar do quanto eles nos ajudam mais do que nós imaginamos. O outro, ele nos mobiliza no sentido de sermos melhores do que nós somos. O outro nos mobiliza no sentido de um exercício diário da nossa reforma íntima. Porque se nós observarmos cada pontuação que é sugerida nessa passagem, para que nós possamos avançar no sentido evangélico, no sentido de nos aproximarmos dos mundos felizes, nós partimos da intencionalidade de que o que fazemos pelo outro é um exercício primeiro para conosco. Observe quando ele diz que nós precisamos estar ao lado dos nossos irmãos quando os nossos irmãos doentes reclamam por remédio. E aí eu quero lembrar que nós precisamos falar desse apoio que é material e imaterial. Quando os nossos irmãos adoecidos reclamam por remédio, nós devemos estar ali sim. Muitas vezes para dar aquele apoio material que vai restabelecer a sua saúde física, que vai fazer com que ele tenha forças para continuar, para prosseguir. Mas precisamos também pensar nesse medicamento, nesse alimento imaterial, que é o consolo, o abraço, o apoio, o estar ao lado, o que nós chamamos da nossa caridade moral. Então, nós devemos nos fazer presentes, sim, quando os nossos irmãos, ainda que conheçamos ou não, necessitem, nós podemos ajudar. Deus não pede sacrifício, Ele pede misericórdia. Ele pede que nós entendamos que quanto mais nós tivermos, por oportunidade do trabalho, pela oportunidade do nosso esforço, nós devemos estar atentos e atentos aos outros que necessitam por algum momento. E que não basta a caridade material. Há também que se fazer a caridade moral aliada a essa material. Por quê? Porque nós precisamos dos nossos irmãos ativos, saudáveis. Aqueles que, por uma razão ou outra, passam por um processo de recuperação da sua evolução através da doença, através da pouca saúde, eles são aqueles que nos ajudam a exercitar a nossa caridade moral. Eles são aqueles que nos ajudam a pensar também nos outros e não somente em nós.
Observe que toda intempérie tem o seu objetivo. Quando o outro não tem ainda a possibilidade de sustentar-se, e nós somos esses que nesse momento, nessa encarnação ou nesse momento encarnatório, somos aquele que devemos ajudar e nos ausentamos dessa tarefa, nós estamos nos ausentando da tarefa de sermos melhores, de evoluir também. Então, que nós pensemos que os infortunados, como diz aí, são aqueles também que precisam de consolo. Não somente os doentes da carne, os doentes do corpo físico, mas aqueles que são doentes ainda das mazelas morais e das mazelas energéticas, nós precisamos estar ali para que eles possam aguentar as suas provas. Se naquele momento nós somos aquela fortaleza, aquele arcabouço que consegue segurar, apoiar, que nós sejamos. Porque ele vai levantar, ele vai continuar o caminho, a estrada dele, juntamente com o aprendizado que ele precisa ter, mas nós precisamos ser aqueles irmãos atentos a levantar o nosso outro quando a gente precisa. E não somente aquele outro que nos é caro, que está junto da gente o tempo todo, mas aquele outro que nos desafia e aquele outro que nós não conhecemos. Muitas vezes, minutos que você parou do seu cotidiano, da sua vida cotidiana, para auxiliar o outro a levantar. É 1 minuto, 2, 3 de bálsamo na vida daquela outra pessoa. De alguém que segurou no braço, de aquele que o ajudou a andar, naquele que lhe disse algo positivo naquele momento, e que não é perda de tempo que você está tendo. Você está investindo na sua envergadura moral. Você está investindo na tarefa de auxiliar o coletivo a se desenvolver. E nesse sentido, porque entendemos que, como um terceiro ponto aí citado, os fracos precisam de defesa. E os fracos, os fortes de hoje, num determinado momento, em outro momento também é um fraco, por alguma necessidade ou outra, por alguma situação ou outra. Não somos o tempo todo fortes. Não somos essas pessoas que o tempo todo estão ali firmes e seguras. Nós também fraquejamos. Nós também nos encontramos muitas vezes em situações em que nós vamos precisar ser apoiados. E ainda assim, esses fracos que precisam de defesa, porque neste momento da sua vida, ele precisa passar por essas experiências, que nós sejamos aqueles que auxiliaram na sua compreensão de que ele precisa evoluir, de que ele, se ele foi defendido, de que ele pode defender outro em outro momento. Que nós sejamos esse irmão que defende e que precisa chamar a atenção de uma sociedade, que nós precisamos olhar o outro como irmão. Há de chegar um dia em que ninguém vai precisar de defesa, porque não haverão ameaças. Né? Não haverá ameaças. E nesse sentido, nós vamos estar contribuindo para isso, para que nós compreendamos que somos irmãos e que precisamos estar apoiando um ao outro, e que se nesse momento eu preciso defender, às vezes até de forma mais veemente, esse irmão mais fraco, é porque ainda existe injustiça e desigualdade na atmosfera em que vivemos, e que este é o princípio que nós precisamos eliminar. Que chegue o momento em que a nossa atuação seja num sentido mais alto, mais amplo, mas não ainda tão básico de precisarmos defender o outro de necessidades básicas. Mas ainda convivemos com essa atmosfera. Então, o que é que nós precisamos fazer? Ser esse apoio moral, mas também ser aquele que diz, que chama a atenção de uma sociedade que nós precisamos superar essa pobreza moral em que ainda tenhamos que conviver com a ausência do básico e com a desigualdade dos nossos irmãos. E muitas vezes, porque, seguindo no esclarecimento de Emmanuel, os ignorantes precisam de esclarecimento. Ignorantes no sentido de ainda não terem tocado ou sido tocados pelos ensinamentos evangélicos do Cristo. De que
Nós não precisamos ser rudes, nós não precisamos ter ações que machuquem o outro para que nós possamos viver ou sobreviver. Nós precisamos sim esclarecer, muitas vezes com uma não resposta, uma resposta mais dócil, uma pergunta acolhedora. Muitas vezes aquele que se apresenta de uma forma rude precisa ser acolhido na sua ignorância e ser esclarecido no sentido dele entender que nós estamos aqui para conviver em grupo e que atitudes rudes e que atitudes que não condizem com um bom cristão não são mais admitidas e que precisamos superar essa atmosfera de desajuste. Pois como ele ainda continua aí, esses desajustados, eles precisam de compreensão, mas uma compreensão que precisa ser responsável. Uma compreensão de que, no sentido de que ainda precisamos ter esclarecimentos para superar a nossa ignorância, esses desajustados têm o seu tempo. Nós vamos ver mais tarde aí em outra passagem de que esse tempo que nós precisamos dispor para o outro evoluir precisa ser com responsabilidade, para que a gente também entenda que nós vivemos num mundo que é permeado pela máxima da ação e da reação, e que nós precisamos entender que na compreensão nós vencemos a ignorância, nós vencemos a falta de conhecimento, que o esclarecimento é aquela luz que vai fazer com que supere este momento de desajuste. E nós temos na nossa atmosfera ainda a existência, né, como está dito aí, de seres que vão precisar de socorro e de luz, que são aqueles que faltam muitas vezes com o processo de esclarecimento a ponto de ferir, de faltar com a vida do outro, de atentar para com a vida do outro. Nós não estamos aqui num posicionamento, numa tarefa de julgar isso ou aquilo, mas sim de tentar compreender onde aquele processo chegou para que nós possamos ser essa luz que esclarece, não esse ser que julga. Temos aí na nossa sociedade uma série de arcabouços legais que cumprem a sua função na sua existência, porque ainda somos permeados de relações que precisam ser julgadas, porque nós faltamos com a nossa tarefa muitas vezes. E nesse sentido, quando nós faltamos, a justiça, né, o arcabouço legal, vem nos lembrar que nós devemos ser responsabilizados por essa ou aquela atitude. Mas enquanto sujeitos cristãos, espíritas, entendedores de que a vida é eterna, de que nós estamos aqui de passagem, e essa passagem precisa ser uma passagem de aprendizado, de experiência, de superação das nossas dificuldades e do outro, nós precisamos colaborar com a superação dessas faltas. Em especial aqueles que nos fazem refletir, aqueles que são os que desafiam a nossa tolerância e a nossa paciência. Nós precisamos aí sim refletir, fazer com que nós possamos refletir sobre o que essas pessoas nos provocam. Quando ele diz, os submissos nos desafiam à tolerância, porque muitas vezes esses que têm dificuldade de compreender esta ordem vigente, eu digo uma ordem que é uma ordem de amor, que é uma ordem de fraternidade, que é uma ordem de viver em paz, sem violência, produzindo a igualdade, produzindo o respeito e a ética, esses nos desafiam à tolerância, e aí é que nós devemos exercitar essa tolerância no sentido de fazer com que o bem seja o que permeie a sua maior parte. O bem seja aquele que nós estejamos o tempo todo a propagar. Por isso, nós precisamos querer que essa tolerância e essa paciência se tornem nesses elementos mais
vigilantes na nossa vida. Porque os desequilibrados também vão nos provocar, muitas vezes, reações que nós não queríamos mais. E aí não é responsabilidade do outro a tarefa de se equilibrar ou de se manter em equilíbrio, e sim de nós mesmos. Porque a minha intenção é de me tornar uma pessoa mais equilibrada. E eu não devo me desviar deste caminho, nem permitir que nenhum desequilíbrio me norteie nesse sentido. E para isso eu vou vigiar, como diz a tarefa, né? O evangelho, orar e vigiar, mas num sentido de fazer com que esses desequilibrados sejam cada vez mais esclarecidos. Porque vão haver demolidores que vão fazer com que toda essa construção individual e coletiva que nós estamos a propagar sejam destruídas. E nós não vamos desistir. Esses desequilíbrios, essas demolições vão nos ajudar a ter a esperança de reconstruir e reconstruir cada vez que forem todas as vezes que forem necessárias, para que nós alcancemos a tarefa maior, que é viver em paz e alcançar a todos os irmãos. Estes que estão ainda num patamar de fazer com que os muros da paz, os muros da compreensão, os prédios da beneficência e as construções do bem sejam destruídos, eles precisam alimentar a nossa fé. Eles precisam ser aqueles que e a nossa esperança, para que nós não possamos cair na desistência, na desesperança, na falha de não acreditar que podemos reconstruir. Porque a ordem é um movimento revolucionário. O revolucionário aqui tem que ser aquele que vá na contramão da desigualdade, que vá na contramão da violência, como foi Jesus Cristo em um determinado momento da vida. Como é a tarefa que Jesus Cristo nos propõe, da igualdade, da soberania do bem, de entendermos que somos todos irmãos de uma mesma pátria e que assim nos devemos compreender e que devemos nos auxiliar nas nossas imperfeições. Que quando está tudo bem, tudo muito bom, muito bem, está tudo certo. É assim que nós devemos caminhar. Mas que o exercício, a prova daquele exercício vem quando nós encontramos os obstáculos. Quando nós reconhecemos as nossas próprias imperfeições e não somente apontar no outro. Que isso é algo muito comum ainda nas nossas relações. Nós precisamos perceber que a ordem vigente é a ordem da igualdade, é a ordem da fraternidade. E esta igualdade, ela é revolucionária. A igualdade não é algo que se propaga no mundo do idealismo. A igualdade é algo factível, é algo que deve existir, que existe como possibilidade e que nos desafia a construí-la a cada dia, apesar de todo contra, apesar de todas as intempéries. E que precisamos nos reconhecer em algum momento como fracos, como imperfeitos, e aproveitar essa oportunidade para nos revisitarmos juntos nas nossas imperfeições. Porque aqueles que caluniam, que nos perseguem ou perseguem o evangelho, a eles somente o perdão e a vigilância. Como dito anteriormente, Deus não pede sacrifício, Ele pede misericórdia. E que nós sejamos esses, não que sejamos o alvo o tempo inteiro. Nós precisamos estar exercitando o nosso perdão, mas compreendendo esse momento do outro. Porque muitas vezes nós atuamos com os nossos irmãos exigindo tempo de refazimento, tempo para eles corrigirem as suas imperfeições. E este tempo é o tempo de cada um, não é o tempo que nós desejamos ou que nós impomos. E nesse sentido nós precisamos ficar muito atentos e atentas para que não sejamos nós, esses perseguidores dos nossos irmãos, quando nós dizemos que eles precisam atender a esta reforma íntima, que é pessoal, que é individual, ao nosso tempo.
Olhe como Deus é eterno, é muito beneficente e misericordioso quando Ele nos favorece com o véu do esquecimento entre as encarnações, para que nós possamos acolher esse outro que muitas vezes em outros momentos nós não atuamos muito legal com eles. E nesse momento nós precisamos sim ser isentos de julgamento para que nós possamos melhor acolher, melhor atuar enquanto irmãos. Porque assim como temos os nossos anjos guardiões, os nossos mentores, os nossos espíritos afins, que têm a responsabilidade de nos orientar e de nos guiar, nós também precisamos nos entender responsáveis por esses irmãos que muitas vezes estão passando por um momento de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de auto-perdão, de desequilíbrio, de falta de fé, de desajuste. Nós também, enquanto encarnados, somos os anjos guardiões, muitas vezes os mentores, aqueles que auxiliam, em algum momento, aqueles que precisam desta mão erguida. Em alguns momentos até tutelar mesmo, até que ele possa andar sozinho. Porque nós também, todos os dias, somos auxiliados, tutelados, orientados por espíritos afins, por espíritos que estão também enquanto nossos protetores. E nesse sentido nós precisamos auxiliar sem vaidade, auxiliar sem olhar a quem, auxiliar guardando, sendo guardião dessa mão que muitas vezes ergue o material. Nós precisamos esconder esta mão, às vezes, que cede, para que não seja humilhado esse nosso irmão. Nós precisamos eliminar o nosso orgulho, a nossa vaidade, as nossas intempéries nesse momento onde nós precisamos nos dedicar a auxiliar a este que nesse momento precisa mais de nós. E lembrar sempre que haverá um grande desafio. A diferença quando nós encaramos o nosso irmão. Nós somos diferentes, nós somos aqueles que precisamos atuar no auxílio do outro, no seu autoconhecimento, na sua autorresponsabilidade, mas também perceber o quanto esses irmãos contribuem para a nossa evolução quando nós exercitamos cada um desses atributos, a mansuetude, a fé, a compreensão, contribuindo incessantemente com o rompimento da nossa relação com o orgulho, com a vaidade, com a falta de caridade. Quando nós terminamos de ler essa passagem e de refletir um pouquinho sobre ela, nós percebemos que os nossos irmãos, eles são, na verdade, os nossos depositários fiéis da nossa evolução. Porque são eles que contribuem para este ser humano falho, ainda também em evolução, no seu processo, na sua caminhada de autoconhecimento e de reforma íntima. Então, quando pensar nos nossos irmãos mais fracos, nossos irmãos desajustados, nossos irmãos que nós chamamos, inclusive, muitas vezes, de obsessores, mas na verdade são aqueles que nos ajudam a refletir sobre quem nós fomos e quem nós somos. Esses irmãos que nós chamamos de alienados, desajustados, desequilibrados, aqueles que nos desafiam a paciência e a tolerância, são eles que exercitam a nossa tarefa de ser bom, de agir no bem, ainda que em alguns momentos com muita dificuldade, porque muitas vezes não percebemos o quanto ainda nos falta de atributos para conseguir o êxito de auxiliá-lo. E aí a gente precisa pensar que nós precisamos investir na nossa tarefa de sermos mais pacientes, mais tolerantes, menos orgulhosos, menos vaidosos, nesse mundo em que nós precisamos auxiliar a todos e todas a vencer as suas dificuldades. Sendo assim, essa é uma tarefa, então, de mão dupla. Os nossos irmãos nos ajudam, no mesmo tempo que nós também nos auxiliamos nessa tarefa do bem, na tarefa do crescer e do evoluir. E que nós possamos, com esta passagem,
ler novamente, refletir mais um pouco e fazer com que seja durante essa semana o nosso guia, a nossa reflexão sobre sermos pessoas melhores. O grupo da Fraternidade Leopoldo Machado agradece carinhosamente à Casa de Orações Francisco de Assis pela oportunidade de estarmos juntos e juntas refletindo sobre essa passagem tão importante. E que Jesus seja nosso guia e que as nossas atitudes no bem seja o nosso escudo protetor, agora e sempre. Que assim seja. Um abraço grande e que até a próxima. Nos vejamos em breve. Queremos agradecer por essa maravilhosa palestra. Muito obrigada, Isadora, por nos auxiliar a compreender um pouco mais esse ponto de vista. Que possamos dessa forma mudar nossa mentalidade, abrir nossa mente, pensar de outras formas. E também não esqueçam de curtir e compartilhar essa palestra, para que ela alcance cada vez mais pessoas. Muito obrigada pela presença de todos. Até nossa próxima palestra. Tchau!